Desde que existem leis para serem quebradas, também existem prisões para deter as pessoas que as quebram. E embora as prisões surjam e desapareçam, as instalações mais notórias continuam assombrando as páginas da história. Portanto, hoje vamos dar uma olhada dentro de algumas das prisões mais assustadoras já construídas. Mas antes, sejam todos bem-vindos a Cronópolis. A Cela Mamertina. Vamos iniciar este pequeno tour na Roma Antiga, na Cela Mamertina, onde a violência não era apenas brutal, era bíblica. A Cela Mamertina era uma masmorra úmida e subterrânea, que abrigou dois dos personagens mais famosos do cristianismo, São Pedro e São Paulo. Ambos passaram algum tempo trancados nas masmorras da prisão, a pedido do próprio imperador romano Nero, que não era conhecido por sua contenção. Em uso desde o século VIII a.C., a prisão continha 2 andares de celas subterrâneas, um em cima do outro, sendo que os níveis inferiores só eram acessíveis através de buracos nos níveis superiores. Depois que muitos prisioneiros sucumbiram ao tratamento torturante e à falta de alimentos, os guardas descartavam seus corpos no cloaca máxima, que é uma forma chique de dizer que eles os jogavam nos esgotos. Prisão de Piteste. Piteste foi uma prisão comunista construída na Romênia, famosa por seus intensos e brutais experimentos de lavagem cerebral. Operando de 1949 a 1951, o experimento de Piteste tentava reeducar intelectuais abastados, proprietários de terras burgueses, rebeldes religiosos e dissidentes políticos. Historicamente falando, a expressão reeducação não pode ser confiável. Os prisioneiros em Piteste sofriam com desnutrição e eram regularmente submetidos a punições humilhantes de forma intencional. Talvez o pior de tudo fossem as diversas tentativas de fazer os prisioneiros se voltarem uns contra os outros, fazendo-os torturar-se mutuamente com métodos tão extremos que nem podemos discuti-los. Mas acredite, era terrível. Prisão em Urga, Mongólia. Quando o explorador Roy Chapman Andrews chegou à prisão em Erga, Mongólia, em 1918, ele não podia acreditar no que via. As acomodações para os prisioneiros na cadeia da cidade de Erga eram piores do que tudo o que ele já havia visto ou estudado antes. Os prisioneiros basicamente viviam em caixões. Sim, os detentos eram alojados em caixas de 4 pés por 3 pés. Os prisioneiros podiam alcançar através de um único buraco de 6 polegadas para receber suas rações de comida ou cobertores no inverno. Isso é, quando eles recebiam algo, o que era raro. Os guardas limpavam as caixas apenas a cada algumas semanas, e assim, um prisioneiro raramente via o exterior de sua cela. Se um prisioneiro sobrevivesse tempo suficiente, geralmente veria seus membros atrofiarem devido à falta de movimento. Ilha do Diabo. Potencialmente a colônia penal mais temida da história, a Ilha do Diabo viu 60 mil prisioneiros navegarem em sua direção, mas apenas 2.000 conseguiram sair vivos. Estatisticamente falando, você teria uma chance maior de sobreviver a uma queda de um prédio de 7 andares. Uma ilha isolada na costa da Guiana Francesa, Napoleão III escolheu a ilha em 1852 porque era praticamente impossível escapar dela. Durante o dia, os prisioneiros eram explorados até o limite, construindo estradas que não levavam a lugar nenhum e desmatando árvores. À noite, eram acorrentados e deixados no escuro, sendo mordidos por morcegos vampiros que esperavam nas vigas. E não eram os morcegos vampiros legais que te dão poderes. Eram os tipos comuns que te dão raiva. Os 2 residentes mais conhecidos da ilha foram Alfred Dreyfus, um capitão francês falsamente condenado por traição, e Henri Charrier, um detento que escapou da ilha e escreveu um livro sobre seu tempo lá. HMS Jersey. Quando se fala em terror nos mares, poucas coisas poderiam ser mais assustadoras do que o HMS Jersey, mas ele recebeu o apelido de Inferno por motivos que logo ficarão óbvios. Era o mais notório de uma série de navios de guerra que os britânicos usavam para deter prisioneiros durante a Revolução Americana. Ancorado no porto de Nova York, o HMS Jersey e outros navios como ele mantiveram prisioneiros em condições terríveis de 1776 a 1783. Amontoados no porão, os prisioneiros tinham que lidar simultaneamente com ratos doentes, guardas desumanos, falta de comida e condições climáticas extremas. Quando os britânicos incendiaram o navio ao final da guerra,
o HMS Jersey havia tirado a vida de 11 mil prisioneiros. Prisão de Holmesburg. Construída em 1895, a prisão de Holmesburg, em Filadélfia, Pensilvânia, foi cenário de eventos que não pareceriam fora de lugar nas teorias de conspiração mais complexas. Mais famosamente, agências governamentais e empresas farmacêuticas submeteram os detentos da prisão a perigosos testes experimentais de drogas. O dermatologista Albert Kligman conduziu experimentos em humanos em Holmesburg por mais de 20 anos, removendo camadas de pele dos prisioneiros e infectando-os com herpes e pé de atleta. Graças à flexibilidade ética de Kligman, o governo dos Estados Unidos instituiu regulamentações federais relacionadas a estudos médicos e prisões em 1978. Penitenciária Estadual do Leste. O Eastern State Penitentiary foi a primeira penitenciária do mundo. Tecnicamente falando, uma penitenciária é uma prisão com o objetivo de incentivar o arrependimento, em vez de apenas prender e jogar a chave fora. Durante seus primeiros anos, o Eastern State Penitentiary tentou alcançar seu objetivo com um isolamento rigoroso e opressivo. Os guardas deixavam os detentos em suas celas sozinhos durante a maior parte de suas sentenças, e cada cela continha uma pequena área de acesso ao ar livre. Quando saíam de suas celas, os detentos eram vendados para impedir que interagissem com os guardas e se familiarizassem com o prédio. Essencialmente, os prisioneiros eram forçados a viver uma existência monástica e eram obrigados a estar constantemente em suas próprias mentes, tentando se reconciliar com seus erros. A abordagem inovadora do Eastern State Penitentiary foi tão influente que países ao redor do mundo a adotaram. No entanto, com o tempo, as pessoas começaram a questionar a eficácia de um confinamento solitário tão extremo. Após uma visita à prisão, o escritor Charles Dickens escreveu: "Considero essa lenta manipulação diária dos mistérios do cérebro como imensuravelmente pior do que qualquer tortura física." Castelo de If. No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o protagonista Edmond Dantes passou 14 anos no Castelo de If antes de fazer uma ousada fuga para a liberdade. Um ato que imortalizou para sempre a fortaleza do castelo na literatura. Apesar de ser talvez a mais famosa fuga de prisão fictícia da história, na realidade ninguém jamais escapou da isolada ilha francesa. Eles se certificaram bem disso. Inaugurada no século XVI, durante o reinado do rei Francisco, a prisão passou 300 anos abrigando prisioneiros políticos e criminosos comuns. O tratamento dos prisioneiros variava amplamente, com os mais ricos podendo viver com conforto, enquanto os mais pobres eram alojados em masmorras e submetidos a espancamentos e trabalho forçado. Parece que algumas coisas não mudam. Ilha Robben. Infame por ser uma das prisões que abrigaram Nelson Mandela, a história da Ilha Robben é tão ampla quanto assustadora. Os holandeses fundaram originalmente a prisão no século XVII durante a colonização da África do Sul. Desde então, a ilha mudou de mãos várias vezes e serviu a muitos propósitos diferentes. Foi uma prisão política, uma estação baleeira, um posto militar da Segunda Guerra Mundial e um hospício. De acordo com a autobiografia de Mandela, ele e os outros prisioneiros trabalhavam em uma pedreira de cal e o constante brilho do sol na rocha causava danos permanentes aos olhos. Mandela foi libertado da prisão em 1990 e alcançou a distinção de ser o primeiro presidente da África do Sul a ser eleito em uma eleição democrática totalmente representativa. A prisão fechou pouco depois e agora é um patrimônio mundial. Você até poderia fazer um passeio e visitar a cela de Nelson Mandela, embora provavelmente não queira ficar lá por muito tempo. Então, o que você acha? Você conseguiria sobreviver em alguma dessas prisões? Me fale nos comentários abaixo e confira alguns de nossos outros vídeos aqui na Cronópolis.